Gente, vocês estão me ouvindo bem? Quem tiver, por favor, manda uma mensagem aqui no chat. Se tiver com algum problema, se não está ouvindo bem, se está baixo, tá ok, certo. Para quem está presente já, se puder, por favor, coloquem aí a cidade de vocês, só para eu ter noção, de onde que vocês falam, quem é do Pará, quem é do Maranhão, quem é de Brasília, para a gente ter uma noção. E também para qual bloco, né? Qual bloco seria o bloco de escolha de vocês? É claro que essa parte ela é comum, né, para todos os blocos. Então esse que é o interessante da aula gratuita, porque o tema ele tem importância dentro da parte de conhecimentos gerais, mas ainda assim é legal para a gente conseguir, né, realmente analisar aqui quais são os blocos mais ativos, quem realmente está, ó, prestando atenção e empolgado com esse concurso. Verdade. São Sebastião, Minas Gerais, Salvador. Nossa, que legal, gente, que bacana. Pará, Marabá, Guarapari, Paraná, Brasil todo quase, né, Noemi? São Sebastião, ali no interior de Minas, o Bruno trabalhou comigo, na época que eu era advogada lá no município, Ah, legal. advogada do CREAS. Cuiabá, maravilha, maravilha. Então, gente, já deu aqui o nosso horário, né, 19h05. Então, vamos iniciar nossa aula. Vou me apresentar, eu me chamo Ed Castro, eu estou como mentora do Bloco 5, nesse concurso do CNU. Já tenho algumas aprovações em concursos públicos, então, a gente tem um método, uma metodologia de trabalho, e que pode auxiliá-los nessa trajetória, né? O objetivo dessa aula é justamente para que as pessoas que não têm condições, ou mesmo que não têm interesse na mentoria, mas querem estar o tempo todo participando com a gente, participando das aulas ativamente, também para que a gente possa compartilhar o nosso conhecimento com essas pessoas, né? Independente de estarem ou não com a gente na mentoria. Parauapebas, olha aí, Noemi, tua cidade, viu? E assim, o objetivo é esse, tá? Lógico que a gente fala da mentoria, porque é o nosso trabalho, né? A gente está muito envolvida, mas o nosso objetivo maior aqui é oferecer mesmo essa aula gratuita para vocês. A gente sabe que muitos estão tendo muita dificuldade em localizar conteúdo, localizar materiais, mesmo aqueles que têm acesso às plataformas, né, de cursos, porque eu tenho mentorandos e eu sei, eu sinto a dificuldade deles. É um concurso que pegou muita gente de surpresa, os cursinhos de surpresa, muitos cursinhos ainda estão se organizando para poder atender, né? E aí, a nossa proposta é essa, a nossa proposta é oferecer, né, esse bate-papo, essa troca de conhecimento, principalmente de temas que são temas que nós consideramos temas que são interdisciplinares e que certamente vão estar na sua prova, seja em forma de questão objetiva, ou seja em forma de questão discursiva. Então, assim, o tema do dia que a gente escolheu hoje, que na verdade se subdivide em dois temas, os direitos dos povos indígenas e os direitos dos povos quilombolas. Na semana passada, a gente teve também uma aula gratuita, a gente falou sobre técnicas de estudo, foi uma aula muito boa, uma aula que teve uma audiência muito boa, um feedback muito bom dos alunos, muita gente quer estudar, mas não sabe como estudar, tá?
essa aula de hoje, ela tem uma pegada diferente. Ela é uma aula de conteúdo mesmo, tá? Mas eu não pretendo esgotar todo o assunto aqui, até porque seria impossível falar de tudo sobre direitos dos povos indígenas, direitos dos povos quilombola, mas eu quero ser um guia, tá? Eu quero ajudá-los, principalmente quem nunca teve contato com o tema, para quem não compreende bem, escuta no jornal falar em marco temporal, escuta na TV, vê nas redes sociais, e o que é marco temporal, o que é demarcação, e muitas vezes não se aproximou ainda do tema, né? Então, essa é a proposta da aula de hoje, é fazer com que o aluno, a partir do momento que ele tiver no seu estudo desses dois temas, que ele já tenha essa aproximação prévia, porque eu vou dizer para vocês, não é fácil compreender, porque são temas que você tem que ter uma noção um pouco mais ampliada, contextualizada daquilo que é a realidade, para você se aproximar dele, certo? Mas digo para vocês que não é impossível, no final tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou abrir um pouquinho para a Noemi se apresentar, e aí eu vou continuar com a nossa aula e vou explicar mais ou menos como é que vai ser a metodologia, tá? Só confirmando, como que está a questão do microfone? Vocês estão me ouvindo? Quem puder, manda só um joinha. Certo. Então, ótimo. Feitos esses esclarecimentos, eu me chamo Noemi, eu sou advogada, né, possuo especialização em direito processual, em direito tributário e também em direito público. Sou formada pela PUC Minas, com intercâmbio pela Universidade de Coimbra, Portugal, em direito internacional, e também já estou aprovada em alguns concursos públicos. Dentre eles, um dos concursos que tem uma maior correlação com a área e especificidade de vocês diz respeito aos concursos federais, né, mais especificamente o de Procuradoria Federal, né, que está voltado a essa atuação ativa da União, das autarquias, fundações e também institutos federais, e dentre outros. Nesse sentido, um dos objetivos e um dos motivos para a escolha desse tema também está relacionado a cobrança em provas, né? Porque realmente é um tema, conforme a Eide falou, um tema desconhecido, que é de difícil estudo e que tem muitas jurisprudências, né? Decisões do STF a respeito, decisões de início de uma forma e depois modificando a jurisprudência. Então, é um tema que, principalmente no ano de 2023, esteve muito em foco, e inclusive foi um tema cobrado em uma das nossas provas no âmbito das carreiras de procurador federal. Então, só levando isso em consideração já é um indicativo da importância, né, Eide? E foi um tema que foi cobrado nas nossas provas discursivas, olha que interessante, né? E também durante questões objetivas. E, salvo engano, eu acho que em algumas das carreiras também foi cobrado durante a prova oral, não foi? Então, assim... Que sim, para a PGF. Para a PGF, exatamente, para o Procurador Federal. Então, assim, realmente é um tema que está muito em voga, né? E é um tema que a gente aposta que no momento em que for cobrado, né, em prova, que seja na questão objetiva ou em algum outro momento, o índice de erros provavelmente será alto, porque realmente essa é a tendência, né, de confundir os institutos. Feitos esses esclarecimentos, eu vou passar a palavra para a Eide, até para a gente não delongar muito aqui. Tá. Então é isso, eu espero que essa aula contribua com o estudo de vocês, tá? Principalmente quando vocês forem fazer um estudo mais aprofundado. Então, por que que eu optei, né, junto com a Noemi, em trazer esses dois temas para vocês? Esse ano a gente teve uma situação que foi divulgada a nível internacional. Caso vocês não consigam se recordar, mas eu vou lembrá-los da situação dos Yanomamis, né? O início do ano foi bem complicado, bem polêmico em relação a esses povos indígenas que se encontravam em uma situação de miséria, né? E de crise humanitária, tanto que teve projeção internacional. E o que a gente pode observar nesse contexto? É um tema
que, nesse ano, teve um impacto dentro da administração pública federal. Quem acompanhou os desdobramentos dessa operação, né, que envolveu aí muitos ministérios, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Segurança, da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, ou seja, foi necessário ações conjuntas para pensar as políticas públicas que estavam ausentes, porque se chegou numa situação deplorável dessa, é porque o Estado, digo, a União, maior responsável, não estava presente cumprindo seu papel. Então, eu aposto mesmo nesse tema. Vocês vão me dizer. E eu espero que quem esteja nessa aula se dê muito bem nessa prova, tá? Eu quero que, quando vocês fizerem essa prova, vocês lembrem de mim e venham me contar. Nem que esteja numa objetiva ou numa discursiva, tá? E aí, esse é o contexto social da situação dos povos indígenas. Eu vou passar um pouquinho aqui, peraí. Então, essas imagens impactaram, eu trouxe só para vocês entenderem a importância, né? Foi veiculado nas redes sociais, a situação de desnutrição dos Yanomamis. Agora, vamos falar do contexto do edital, tá? Agora, eu não estou mais no contexto social, eu trouxe vocês do contexto do edital. Ed, qual edital? Todos, tá? Por quê? Porque a questão indígena e quilombola, ela não está somente no bloco 5, que é o bloco de educação, saúde, direitos humanos e desenvolvimento social. Tá? Por favor, não pense que esse tema ele pode ser cobrado apenas no bloco 5. Por quê? Porque ele está aqui, ó, em conhecimentos gerais. Tá? A gente está aqui dentro do edital, conhecimentos gerais, aí você vem aqui para o item 4, ele se desmembra no item 4.2, aí você vem aqui, ó, povos indígenas e comunidades quilombolas. Então, eu não estou inventando, tá? Não estou inventando, está no edital de vocês. E dentro de conhecimentos gerais. Nessa parte de conhecimentos gerais, é importante vocês saberem que o conhecimento geral, ele se subdivide em 6 tópicos, certo? São 6. A nossa prova de conhecimentos gerais, ela vai ter quantas questões? 20 questões, certo? Vocês serão eliminados ou não serão eliminados, porque vocês estão assistindo a aula, vocês estão estudando, se não acertarem pelo menos 8 questões, certo? Eu vou fazer uma conta junto com vocês. Eu não sou muito boa de conta, não, mas eu vou fazer junto com vocês. Eu tenho 20 questões para conhecimentos gerais e eu tenho 6 tópicos para poder distribuir essas questões. O que vocês acham que vai acontecer? Se eu pegar duas questões por tópicos, daria 12 questões. Só que vai ter item que eles vão repetir o assunto, certo? E aí, o que pode acontecer? É uma grande possibilidade que alguns temas, esses temas que estão aí na crista da onda, no olho do furacão, que estão polêmica para tudo quanto é lugar, sejam os queridinhos da banca quando sobrar esses números aí de questões que vão sobrar, tá? E aí, o que eu pensaria? Dentro desses itens de conhecimentos gerais, eu considero o item de políticas públicas super mega importante, né? Eu considero esse item 4 também super mega ultra importante. Super mega ultra importante. Então, é certo, vamos lá, bora fazer a conta de novo. Que 2 questões vão vir, se for distribuir proporcionalmente, e pode vir mais. 3, 4, né? E aí, gente, a gente tem que observar isso. Essa é uma prova que vai ser uma prova que quer selecionar, como a ministra disse, pessoas que entendam de políticas públicas, pessoas que estão antenadas com os problemas sociais, pessoas que entendam o que é a diversidade, tá?
Ah, mas eu tenho posicionamento político A ou B. Não interessa. Não quero saber qual é o seu posicionamento político. O que eu quero saber é que você tem que entender o que é diversidade. Tá? E a diversidade, ela envolve o conhecimento dos grupos minoritários, dos grupos vulneráveis, realmente falando. O nosso país, ele não é homogêneo, tá? Ele não é formado só por pessoas brancas, por pessoas pardas, ele é formado também por pessoas brancas, pardas, amarelas, negras, quilombolas, indígenas, certo? Vocês precisam expandir a mente de vocês. Não é necessário vocês irem numa aldeia, conhecer e fazer um estudo antropológico para se aproximar desse tema. Tá? Mas vocês precisam, minimamente, principalmente quem não está no bloco 5, porque para quem está no bloco 5, isso é uma obrigação. Se aprofundar um pouquinho mais. Mas para quem não está, precisa saber minimamente como funciona a diversidade do nosso país. Senão, vocês vão levar ferro nessa prova. E é o que a gente não quer. A gente quer que vocês vão para essa prova com competitividade, para chegar nela e arrebentar ela. Então, assim, pensem dessa forma. O que a prova quer selecionar? Pessoas que entendam sobre diversidade e políticas públicas, tá? Por isso que esse item está em conhecimentos gerais, que é para todo mundo. Então, vamos avançar. Agora, para quem está no bloco 5, agora eu falo especificamente para quem está no bloco 5. Olha o quanto de vezes que a palavra indígena aparece no edital, principalmente no eixo 4 de vocês. Principalmente. Quer saber quais são as normas que tratam dos direitos indígenas? Quer saber sobre os diplomas internacionais? Né? Quer saber o que a Constituição fala? A Constituição no artigo 231 e 232. Quer saber? Ah, Meide, mas eu não tenho afinidade com lei, eu não gosto de estudar lei. Vai ter que estudar. Bora lá, a gente está aqui para te ajudar, vou te auxiliar, a melhor forma de você estudar a lei, mas não tem como passar por isso sem estudar os diplomas normativos, não tem como. Por quê? Porque é ele que sustenta os direitos dos povos indígenas. Se não tiver previsto em lei, como que alguém vai exigir o cumprimento dessa lei? Então, por isso, é importante, sim, conhecer os diplomas normativos. Ah, mas eu preciso ler a lei de cabo a rabo. Não. Faça um estudo inteligente, estratégico, verificando onde que está os assuntos macros, os assuntos importantes, o que a banca gosta de cobrar. Né? E aí, vou fazer uma propaganda rapidinho, desculpe, gente. A nossa mentoria, a gente faz isso para o nosso aluno, tá? A gente já entrega para o aluno quais os pontos principais e aquilo que é importante dentro da lei. Voltando aqui para o bloco 5, olha o que esse edital traz sobre os povos indígenas. Ele destrincha a questão indígena. E tem mais, a gente sabe que existe o cargo ATPS no bloco 5, mas tem também um cargo, logo após a TPS, que tem bastante vaga, que é o cargo de especialista indigenista, para trabalhar na FUNAI, e que tem muita gente de olho nesse cargo. Então, assim, para quem for fazer esse cargo, vai ter que aguçar ainda mais essa compreensão dos direitos dos povos indígenas, tá? Agora, e os quilombolas? Da mesma forma, os quilombolas estão lá nos conhecimentos gerais, a gente já viu, ou seja, vale para todo mundo. Ah, mas eu sou do bloco 1, não importa, você vai ter que estudar conhecimento geral, não importa. Você vai ter que saber minimamente o que é quilombola, tá? Indígena, quilombola, vai ter que saber, tá bom? E quem está no bloco 5 também tem vários pontinhos dentro do edital que destrincha o que a prova quer do candidato em relação aos direitos dos quilombolas, certo? Então, por isso que a gente considera que são temas muito importantes, seja pelo contexto social, que eu acabei de falar para vocês, mostrei imagens, inclusive, para chocar, e também seja pelo contexto do próprio edital. O que o edital fala para a gente?
A gente, quando faz análise de edital, a gente sempre faz isso. O que esse edital quer? Por que ele está focando tanto em determinados temas? Será que é porque ele quer que o aluno, de fato, se aprofunde aqui um pouquinho, porque ele vai cobrar lá nas questões? Ou vai cobrar numa discursiva? Então, essa análise é que a gente tem que fazer, tá? Principalmente quem não está estudando com mentoria, e que também é válido o estudo, façam esse exercício, principalmente quem está no bloco 5. Observe esses pontos dentro do edital, tá bom? Deixa eu passar aqui. Tá. E eu vou começar pelos quilombolas, porque é mais rápido falar dos quilombolas. Quem tiver dúvida, pode mandar no chat que a gente vai responder mais para frente, tá bom? Pode mandar. Onde que está os quilombolas? Por onde eu estudo sobre os direitos dos quilombolas? Bem, os quilombolas, eles estão mencionados principalmente no artigo 68 do ADCT da Constituição Federal. Lá no artigo 68 fala que o Estado deve garantir, deixa eu passar aqui na íntegra, aos remanescentes de comunidade dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir os títulos respectivos. Então, a Constituição fala que é direito dos quilombolas o título definitivo das suas terras, e que é dever do Estado emitir esses títulos. A Constituição de 88, certo? Onde que está? Onde mais que existe direito dos quilombolas? No artigo 215, que trata da cultura, no decreto 4.887, que fala da demarcação das terras quilombolas, tá? A convenção 169, que vocês vão ouvir falar demais dessa convenção, e vocês precisam estudar ela, principalmente quem está no bloco 5, tá? E a instrução normativa do INCRA, a número 57, que ela regulamenta um ponto dentro do decreto da demarcação da terra quilombola. Então, esse é o arcabouço normativo. Essa como é que se diz? Esses são todas as leis, os diplomas normativos que mencionam os direitos dos quilombolas. Então, quem for começar a estudar, em algum momento vai ter que estudar essa legislação. Aí eu vou passar aqui um pouquinho. Mas o que são os quilombolas? Vocês vão ter que se lembrar da aula de história, tá? Quem é professor de história aqui? Deixa eu ver se tem algum professor de história aqui. Tem? Eu acho que a imagem travou. Um momento, galera. Eide, a imagem ela travou. Você parou na parte professores de história, foi até onde a gente ouviu. Aparentemente não tem nenhum, então acho que pode passar para o próximo. Voltei? Ao vivo é assim, gente, sempre tem uma falhinha técnica ou outra. Voltou. Voltei, tá. Que bom que eu voltei. É muito bom estar de volta. Certo, amiga. Vê se tá aparecendo aí a minha apresentação, tá? Não, sua apresentação parou de aparecer, só sua imagem. Agora começou. Então, voltando, a gente precisa lembrar da aula de história,
que tratava lá dos direitos dos quilombolas, né, dos Palmares, por exemplo, dos quilombos, do que era, né, os quilombos. Então, esses quilombolas, eles ainda existem, né, são chamados de remanescentes do quilombo. Então, os quilombolas, eles são os descendentes remanescentes das comunidades formadas por escravizados fugitivos, os quilombos, entre o século XVI e o ano de 1988, quando houve a abolição da escravatura. Então, atualmente, as comunidades quilombolas estão presentes no nosso território. Vou tomar como exemplo o quilombo que fica em Alcântara, no Maranhão, certo? Então, assim, não entendam isso como distante, isso faz parte da nossa história, do povo brasileiro, da nossa diversidade, da nossa riqueza, do nosso patrimônio cultural. Então, entendam dessa forma. Se vocês tiverem que enfrentar uma prova discursiva sobre quilombolas, o que são os quilombolas, lembrem-se disso. Tá? Lembrem-se, eles são remanescentes, são descendentes de escravos. Seria muito bom para você iniciar a resposta de uma dissertativa, por exemplo, explicando o que são os quilombos, né? E os desafios que eles enfrentam hoje, atualmente. O artigo 2º do decreto que regulamenta a demarcação dos povos, das terras dos povos quilombolas, também traz o conceito de quilombo, de quilombolas. E aí é interessante a gente observar uma expressão que está nessa definição que se chama autoatribuição ou autodefinição, certo? Essa expressão ela é importante porque ela se relaciona com a Convenção 169 da OIT, que é uma convenção que trata dos direitos dos povos indígenas e tribais, certo? Tem lá vários direitos entabulados. O Brasil faz Está parte, o travando um Brasil pouco. assinou essa convenção, se obrigou a cumprir essa convenção, certo? E esse termo, Voltou. Como é que tá a imagem eu para vou sair vocês? rapidinho. Tá ok? Tá tranquilo? Veja como. Se bem que deram um que tá tranquilo. Se você quiser continuar tentando, senão você sai e entra de novo. Vamos ver como é que Tá, fica. vou continuar. Então, esse termo autoatribuição, ele é muito importante, tanto para os povos indígenas quanto para os povos quilombolas. Por quê? O que é autoatribuição? É você se identificar com determinado grupo, com determinada comunidade. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que me entendo, me autodefino, logicamente já é o exemplo, tá? Mas eu não sou. Mas como uma pessoa negra, uma pessoa quilombola, ou mesmo como uma pessoa indígena, isso deve ser levado em consideração pelo Estado, que eu estou me autoafirmando, autodenominando enquanto pessoa pertencente a essa comunidade. Então, os direitos dos quilombolas, ele leva esse critério em consideração, que é o critério da autodefinição, autoatribuição. Guardem esses termos, que quando vocês estiverem lendo os PDFs de vocês, ou mesmo estiverem fazendo a leitura da legislação, vocês vão ter que grifar esse termo, tá? Porque ele é muito importante e ele pode ser objeto da prova, de questões na prova. Outra palavra, gente, que vocês vão ouvir muito, muito nessa questão dos direitos indígenas e quilombolas, e aqui especificamente dos quilombolas, é a palavra demarcação, tá? Demarcação de terras. O que é demarcar uma terra? É identificá-la como terra pertencente a determinada comunidade, é titular essa terra, entregar essa terra para a comunidade, certo? No caso da titulação das terras quilombolas, ela acontece, primeiro, com base no estudo antropológico,
certo? Levando em consideração aquilo que eu falei para vocês, da autodefinição, daquilo que a comunidade se entende enquanto quilombola, certo? Quem realiza essa demarcação da terra quilombola é o INCRA, tá? Gente, uma pausa aqui. Se na prova de vocês aparecer que quem realiza essa demarcação é outro instituto, outro órgão da administração, por favor, não confundam, tá? Quem realiza essa demarcação é o INCRA. O que pode confundir aqui? Quem realiza a demarcação das terras indígenas é a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, certo? Juntamente com o Ministério da Justiça. Aqui é o INCRA, certo? Uma pergunta de prova. Estados e municípios podem fazer demarcação de terras quilombolas? O estado do Pará reconheceu que existe uma comunidade que se entende enquanto quilombola e que realmente, a partir de um estudo antropológico, foi verificado que ali existe crenças, relação com a terra, relação entre a comunidade e que, de fato, há uma comunidade descendente de quilombo. O estado do Pará, por exemplo, pode fazer a demarcação? Pode. Tá? Não é só o INCRA que pode. Estados podem fazer. Municípios também podem fazer. Aqui tem uma diferença muito grande quando a gente for estudar lá a demarcação das terras indígenas. Por quê? Porque no caso dos quilombolas, tanto o Estado, quanto o município, quanto a União, aí o nosso concurso ele é federal, né? Vamos lembrar disso, tá? A União, por meio do INCRA, podem fazer a demarcação. E as terras indígenas? Como é que é feita essa demarcação? Estados e municípios podem fazer? Não podem, tá? Isso é pergunta de prova. Vocês vão me falar. Estados e municípios não podem fazer demarcação de terras indígenas. Por quê? Porque essa é uma competência exclusiva da União. Somente a União, somente o governo federal pode promover a demarcação de terras indígenas. Mas o Estado resolveu, por conta própria, há uma invasão de competência. Pode ser anulado todos os atos que o Estado praticar. Ainda que ele queira reconhecer que existe ali uma terra indígena, isso não é da competência do Estado. Tá? E os quilombolas? Tudo certo. Todo mundo pode fazer a demarcação. Logicamente, observando todos os procedimentos, né? A análise, o estudo antropológico, tudo isso que já foi falado. E o que é a Fundação Palmares? Que vocês já devem ter escutado sobre essa fundação. Ela é uma fundação que ela é responsável pela promoção da cultura afro-brasileira, mas não é ela quem realiza a demarcação. Outra pegadinha de prova. Quem realiza a demarcação das terras quilombolas é a Fundação Palmares? Não. Quem realiza a demarcação é o INCRA, tá? Lembrem lá, INCRA, Fundiário de Terras, INCRA, tá? Mas a Fundação Palmares, ela participa junto com o INCRA, porque é ela que atesta, ela que faz o estudo antropológico e certifica que aquela comunidade, de fato, ela é reconhecida como uma comunidade quilombola. Mas não é ela quem realiza o procedimento de demarcação, tá? Isso já foi objeto de prova. Inclusive, quando eu estava pesquisando as questões, eu verifiquei que foi uma prova para promotor de justiça, afirmando que era a Fundação Palmares quem realizava. Não é a Fundação Palmares. Pode confundir muita gente. Vocês não vão confundir mais. Tá? Passar. Tá. Eide, como é que ocorre essa titulação? O Estado entrega o título para alguém lá, para o chefe, para o prefeito da comunidade? Não.
É porque não existe isso de prefeito, né? Existe uma entidade, uma coletividade, uma comunidade em harmonia. Então, esse título ele não é de uma pessoa especificamente. Esse título é um título coletivo, é um título pro indiviso, ou seja, ele não pode ser repartido. A terra é titulada no nome da comunidade, certo? E essa terra ela tem cláusula de inalienabilidade, ou seja, ela não pode ser vendida. Imprescritibilidade, ela não prescreve os direitos sobre ela. Eles podem exercer os direitos sobre a terra a qualquer tempo. E essa terra ela não pode ser penhorada. Ah, vamos imaginar que alguém esteja devendo, né, uma dívida, e o banco executa essa pessoa, a pessoa pediu um empréstimo. Ah, eu vou executar aqui a terra quilombola. Negativo. Pode vir na prova de vocês uma historinha que algum membro da comunidade respondendo uma ação e o autor da ação executa para penhorar a terra. Não pode, porque ela é impenhorável. Ela é da comunidade, ela não é de uma pessoa, ela é do grupo, certo? Sobre a competência de estados e municípios, eu já falei, já disse para vocês a diferença de terras indígenas e terras quilombolas. Espero que vocês não esqueçam disso, porque isso é muito importante. Tá? Eu trouxe aqui para vocês só o que é mais importante, o que realmente vem caindo em prova. Tá? Ah, é importante ler tudo? O PDF é importante também, também. Mas aqui eu trouxe mesmo os pontos que são mais discutidos, mais polêmicos nas questões, tá bom? Vamos lá. Certo. Agora vamos passar para os direitos dos povos indígenas, né? Os povos indígenas, gente, diferentemente dos quilombolas, eles possuem um capítulo especial na Constituição Federal. Se cair na prova de vocês que os povos indígenas, os direitos dos povos indígenas, melhor dizendo, eles possuem um capítulo especial dentro da Constituição, o que vocês vão responder? Sim, existe. Os quilombolas? Não. Tá? Embora o artigo 68, o artigo 215 faça menção aos direitos quilombolas. Mas os direitos dos povos indígenas eles estão previstos no capítulo próprio, artigo 231 e 232 da Constituição Federal. Isso já foi objeto de prova, tá? Por favor. Vou ver se melhora aqui, Aline. Melhorou, Aline? Me fala. Se tiver melhor agora, que eu encostei mais o microfone. Certo. Mas aonde mais tem direito dos povos indígenas? Aqui é que está a polêmica, gente. Vamos lá. O artigo 67 fala que o Estado ele deve promover a demarcação de terras indígenas até 5 anos depois da Constituição Federal. A gente está no ano de 2023. Ainda hoje tem discussão sobre demarcação de terras indígenas. Vocês concordam comigo? Quem concorda, dá um joinha aí. Até hoje. Pois é. Até hoje a gente tem disputas por terras polêmicas envolvendo demarcação de terras indígenas, a gente tem invasões, enfim, todos esses desafios, né, do Estado democrático de direito, que até o ano de 2023 essas terras indígenas não foram demarcadas, certo? O que mais? Temos o Estatuto do Índio, que é uma lei própria só para tratar das questões indígenas. Tem a resolução do CNJ 454-287, que trata do acesso dos indígenas ao judiciário, certo? Vamos ter também a Declaração das Nações Unidas sobre o direito dos povos indígenas, a Convenção Interamericana contra Racismo e Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, eita que não acaba mais, meu Deus, vai acabar, e a Convenção 69 da OIT. Olha aí, o arcabouço normativo que existe sobre os direitos dos povos indígenas e
ainda hoje a gente se depara com uma situação de crise humanitária na aldeia dos Yanomamis. Imagina se cai numa questão discursiva para vocês se posicionarem sobre isso. Vocês teriam condições de responder? Agora sim, né? Vocês teriam que fazer um pensamento crítico, uma construção crítica da realidade, daquilo que está nos diplomas normativos, daquilo que está previsto como direito e daquilo que é a prática, daquilo que é a igualdade material, daquilo que é o direito realmente reconhecido ou não, né? Por que ainda existem essas violações de direitos humanos? Certo? Aí, a gente passa um pouquinho para falar especificamente sobre as terras. Gente, se cair na prova de vocês que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são propriedade dos povos indígenas, vocês intuitivamente, certamente alguns vão marcar que sim, né? Mas aí não vai estar certo não, tá? Eu quero deixar bem claro isso para vocês, certo? As terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas são propriedades da União. Mas como assim, Eide? A Constituição fala que é propriedade dos índios. Não, não é propriedade dos índios. Ok? Se quem tiver dúvida sobre isso, pode anotar, mais para frente eu respondo. Mas por que que não é propriedade dos indígenas, tá? A Constituição fala que os indígenas possuem direito à posse permanente e usufruto de suas terras. E, ao mesmo tempo, a Constituição fala, no artigo 20, que as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas são bens da União. Ok? Mas essa posse que os indígenas detêm sobre a terra, ela é uma posse qualificada. Ela não é uma posse comum, certo? Por que ela é qualificada? Porque as terras, elas são para que os indígenas possam se desenvolver, se reproduzirem, cultivarem, explorarem, ou seja, para que eles possam estabelecer a relação que eles possuem com a terra, e se desenvolver, e se reproduzirem, e serem terras em que eles possam viver com base na sua ancestralidade, certo? Então, voltando, as terras indígenas são propriedades da União, ok? Pelo amor de Deus. Não vão errar essa questão na prova de vocês, tá? Os povos indígenas possuem a posse dessas terras, ok? Então, essas terras, elas são tradicionalmente ocupadas pelos índios, eles habitam de caráter permanente, são utilizadas para suas atividades produtivas, são necessárias à preservação ambiental e à sua reprodução física e cultural. Então, a gente pode classificar essa posse como uma posse qualificada. Não é uma posse comum, por exemplo, de um posseiro. É uma posse que tem uma fundamentação, né, antropológica, que tem uma razão de ser para as comunidades indígenas. A relação que esses povos possuem com a terra é muito forte, né? E aí, em que situações esses povos podem ser removidos dessa terra? Isso também pode ser questão de prova. Isso está previsto na letra da lei da Constituição Federal. Eles podem ser removidos das suas terras? Podem. Mas eles só podem ser removidos em duas situações, tá? A primeira é em caso de catástrofe ou epidemia, e que essa catástrofe e essa epidemia coloquem em risco a vida deles. Tá? Tanto é que a gente viveu uma epidemia global, que foi a pandemia, e nenhum índio foi deslocado da sua terra. Então, essa epidemia e essa catástrofe, ela precisa pôr em risco a vida dos povos indígenas. É também possível que haja a remoção desses povos no interesse da soberania do país. E, guardem para vocês,
para essas duas situações, aliás, 3 situações, catástrofe, epidemia e soberania nacional, é necessário autorização do Congresso Nacional. Tá? O presidente pode remover esses povos em qualquer dessas situações? Não, não pode. É preciso ter autorização do Congresso Nacional. Congresso Nacional, Senado e Câmara, certo? Existe, então, uma proteção constitucional para que esses povos permaneçam nas suas terras. Então, vamos entender tudo isso. Eles não podem ser removidos em qualquer situação e de qualquer forma, tá? E caso eles sejam removidos, no momento em que cessar o risco, eles devem ser imediatamente retornados às suas terras. Tá, agora a gente vai chegar aqui no tema mais polêmico da aula, sobre o marco temporal. Eu sei que vocês já devem ter escutado essa expressão, muitos talvez não entendam muito bem como é que funciona isso. A tese do marco temporal é uma tese que foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Ed, mas o Supremo acabou de julgar que não existe mais a tese do marco temporal. Isso mesmo. Imagina se vier na discursiva de vocês para que vocês contem a história do marco temporal. O que é o marco temporal? O que aconteceu? Por que teve mudança de entendimento? Então, vamos lá. Primeiro, o que é marco temporal? O artigo 231, ele fala que é garantido aos povos indígenas ocupar as terras. É garantido aos povos indígenas, tradicionalmente, as terras em que ocupam. Alguns teóricos entendem que, quando a Constituição fala isso, a Constituição quer dizer que as terras, inclusive as terras anteriores à Constituição Federal, ao marco da promulgação da Constituição Federal de 88, elas devem e podem ser reivindicadas pelos povos indígenas. Lembra daquela história? Lá, de novo, vamos voltar para a aula de história. De que os povos indígenas são os povos, os legítimos, né, proprietários das terras brasileiras, porque quando os portugueses chegaram aqui, quem era que estava aqui? Eram portugueses que estavam aqui? Não. Eram povos indígenas, certo? Perfeito, povos originários. Essa tese, que é a teoria do indigenato, não esqueça. Ela é a que valida a ideia de que essas terras são dos povos indígenas. E se eles querem reivindicar essas terras, mesmo antes de 1988, mesmo que eles tenham sido expulsos das suas terras e tenham retornados a essa terra, eles podem e devem reivindicar e eles têm direito a essa terra, porque eles são os legítimos proprietários das terras brasileiras. Essa é a teoria do indigenato, ou seja, é possível reivindicar a qualquer tempo uma terra indígena. Tá, mas aí a gente tem outra teoria, que é a teoria do fato indígena, tá? Barra marco temporal, que vem se contrapor a essa teoria do indigenato. Eu vou ser bem clara com vocês. A gente vai lembrar de novo da história dos portugueses que chegaram aqui. Agora, essa teoria fala que não dá para os povos indígenas ficarem reivindicando essas terras até o período colonial, até quando os portugueses chegaram, 1500. É necessário ter um marco temporal. Aí vem marco temporal, a expressão. É necessário que exista um marco temporal para estabelecer o momento em que os indígenas podem reivindicar essas terras. E qual é esse marco temporal? Então, estabeleceu-se, com base nessa teoria, de que o marco temporal é a Constituição de 88. Então, se os indígenas estivessem numa terra até 1988 e quisessem reivindicar essas terras, ou estivessem lutando para reivindicar essas terras, resistindo a
alguma opressão de algum fazendeiro, por exemplo, ok, porque está dentro do marco temporal. Mas não, os indígenas estão querendo reivindicar uma terra anterior à Constituição Federal, bem anterior, e que eles já saíram, se deslocaram, então querendo voltar. Opa, não dá mais não. É daqui para frente. Entenderam? O que aconteceu, gente? Por muito tempo, o Supremo Tribunal Federal, ele entendia que era necessário observar o marco temporal, a Constituição de 1988. Então, a partir desse tempo é que poderia haver a reivindicação. O que foi que aconteceu no ano de 2023? O Supremo Tribunal Federal simplesmente, ou simplesmente não, porque não é tão simples assim, né? Ele alterou a sua jurisprudência, o seu entendimento. E hoje, a posição do Supremo Tribunal Federal é de que não existe marco temporal, ok? Não existe marco temporal. Os povos indígenas podem e devem reivindicar as suas terras, mesmo que sejam anteriores à Constituição de 88. Vocês entenderam, gente? Eu sei que esse é o momento mais polêmico da aula. Eu quero que vocês me avisem aqui no chat com ok. Estou entendendo, tá tudo certo, porque eu quero que vocês entendam esse momento. Quero mesmo. Porque eu acredito que esse é o ponto crucial do entendimento sobre os direitos dos povos indígenas, que está relacionado à terra. Porque teve essa reviravolta. Mas eu não terminei de contar a história para vocês, não. Em 2023, o Supremo simplesmente mudou de entendimento. Não, agora vale para toda e qualquer reivindicação, certo? E o que aconteceu? O que o Congresso fez? Não sei se vocês acompanharam. O Congresso editou uma lei tratando da demarcação das terras indígenas, praticamente indo de encontro ao que o STF havia decidido. Por quê? Certamente houve uma pressão da bancada ruralista, uma pressão dos grandes agricultores, latifundiários, empresas que trabalham no agronegócio e que geralmente são essas pessoas que vêm em embate com os povos indígenas pela disputa pela terra, são essas pessoas. Simplesmente o Congresso editou uma lei afirmando que não existe marco temporal no Brasil. Aí voltou tudo de novo. Aliás, melhor dizendo, existe marco temporal no Brasil. O que eles disseram nessa nova lei? Que são terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas brasileiros, aquelas que na data da promulgação da Constituição Federal eram simultaneamente, no caso, habitadas por eles, utilizadas para suas atividades produtivas. Ou seja, voltou a tese do marco temporal. Essa lei, gente, eu vou pedir perdão para vocês que eu não coloquei ela aqui, mas eu vou colocar, pode pesquisar aí, por favor, o número da lei do marco temporal 2023. Ok, vou pesquisar. Eu acabei esquecendo de colocar no slide, por quê? Essa lei, ela não está no edital de vocês. Se vocês forem olhar lá no bloco 5, ela não aparece. É uma lei de 2023. Só que ela altera o Estatuto do Índio. O que isso me diz? Eu tenho que estudar ela, porque ela alterou o Estatuto, certo? E ela diz, em palavras expressas, que deve ser observado o marco temporal. Marco temporal, o momento em que a Constituição foi promulgada. Então, resumidamente, voltamos ao marco temporal de acordo com a lei, tá? Vamos imaginar que vocês estão enfrentando uma prova discursiva que vocês precisam se posicionar. Se você é a favor ou não do marco temporal. Você pode contar toda essa história que eu falei para vocês. O STF tinha um entendimento, mudou o seu entendimento. O Congresso editou uma lei e voltou o marco temporal. Você pode e deve, como você está fazendo um concurso federal,
a gente sabe que houve alguns vetos, né, alguns vetos pelo presidente, e que esses vetos foram derrubados pelo Congresso. Tomando uma posição pró-indígena, não é pró-governo, tá, gente? É pró-indígena. Defende a queda do marco temporal e reconhecendo os direitos dos povos indígenas como os legítimos donos, proprietários das terras. Você também pode defender o contrário, desde que você tenha bons argumentos, certo? Poderia falar, defendo a existência do marco temporal, porque gera um reconhecimento subjetivo de terras distantes, em tempos remotos. Aí você teria que ter argumentação para os dois lados. O que eu faria? Eu defenderia a queda do marco temporal. Eu seria muito pró-indígena. Pode ser que a prova exija esse comportamento de vocês, que é uma dissertativa argumentativa, tá? Pode ser que exija sim. Certo, vamos voltar rapidinho para o processo de demarcação. Ok, houve reconhecimento de que a terra é uma terra habitada pelos povos indígenas e vamos começar o processo de demarcação dessas terras. Esse processo de demarcação, ele é feito pela FUNAI, certo? Quilombolas, INCRA, indígenas, FUNAI, tá? Então, quem toma a frente desse processo de demarcação é a FUNAI. Por isso que vocês vão lembrar que existe lá uma expectativa muito grande dentro do Bloco 5 em relação ao cargo de especialista e indigenista para trabalhar onde? A FUNAI, né? Então, a FUNAI, ela vai ela vai deflagrar esse processo administrativo para realizar essa demarcação através de estudos antropológicos, né? É necessário a realização desses estudos, é necessário também a certificação junto ao ministro da Justiça, certo? Porque é um processo que envolve a participação da FUNAI, ministro da Justiça, e é o presidente quem assina. Não tem participação do judiciário, ok? O processo de demarcação, ele ocorre dentro da administração pública, dentro da FUNAI, com a participação do Ministério da Justiça, e o presidente assina o decreto reconhecendo como legítima aquela terra pelos povos indígenas, ok? Vou perguntar novamente: estados e municípios podem fazer demarcação de terras indígenas? Não. Competência exclusiva da União, ok? O STF já reconheceu a constitucionalidade desse decreto 1775, é o decreto que regulamenta esse processo de demarcação. Então, houve já o reconhecimento pelo STF da constitucionalidade desse decreto. Mais uma vez, como é feita a titulação? Praticamente igual a das terras quilombolas. Não existe uma pessoa como legítimo proprietário, mas vou lembrá-los que a terra é de propriedade da União. Há um reconhecimento da titularidade, mas é propriedade da União, ok? Certo. Vamos falar um pouquinho da Convenção 169, porque essa convenção é muito importante para vocês, certo? Ela é uma convenção que o Brasil assinou, o Brasil é signatário, portanto, tudo que está previsto nessa convenção, ela deve ser observado dentro do território brasileiro. Já falei para vocês que os povos indígenas possuem aí inúmeros diplomas normativos que regulamentam seus direitos. A Convenção 169 é uma delas. E muito importante para a prova de vocês. Certo? Aqui, no início da convenção, ela fala a quem se aplica a convenção. Aqui no item 1.a, fala que se aplica aos povos tribais em países independentes,
cujas condições sociais, culturais e econômicas os distinguem de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos total ou parcialmente por seus próprios costumes ou tradições, ou por legislação especial. Nesse caso aqui do A, é uma aplicação aos quilombolas. A gente reconhece esses povos tribais como uma aplicação aos quilombolas, no caso do Brasil. E o B, o item B, quando vocês forem responder a questão, vocês vão ver que esse item 1.A e o item B, um dos que mais caem da Convenção 69. Querendo saber se você sabe que essa convenção se aplica aos povos indígenas e aos povos quilombolas. Tá? E o item B fala que deve ser aplicada a convenção aos considerados indígenas pelo fato de descenderem de população que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização. Aí vocês vão lembrar do período da colonização pelos portugueses. Então, a aplicação da Convenção 69 aos povos indígenas. Outro ponto muito importante que eu quero que vocês fixem, além do termo autodeterminação, autodefinição, autoatribuição, a mesma coisa, tá? Se reconhecer enquanto comunidade, enquanto indígena ou enquanto quilombola. Existe uma expressão muito importante, e aí, tanto para os quilombolas quanto os indígenas, que é a expressão consulta livre, prévia e informada. Eu não sei se vocês já observaram isso, mas essa expressão, ela define e determina como que deve ser, como que deve ocorrer todas as ações, decisões em que envolvam essas comunidades. Por quê? Porque elas devem participar de todo o processo. O direito de consulta prévia, ele pode ser resumido como o poder que os povos indígenas e tribais têm de influenciar efetivamente no processo de tomada de decisões administrativas e legislativas. Ora, se eu imagina que eu sou uma pessoa que mora numa terra indígena e a União decidiu que vai passar um linhão aqui na minha terra indígena. Eu preciso participar previamente desse processo. As pessoas não podem decidir por mim aquilo que está se referindo à minha terra, ao meu modo de vida, a algo que vai influenciar diretamente a comunidade. Então, o que essa convenção fala? Olha, governos, estados, vocês não devem tomar decisões que vão influenciar diretamente essas comunidades sem oportunizá-las, sem efetivamente propiciar a participação, para que elas possam influenciar nas decisões, nas tomadas de decisões, nas políticas públicas. Ora, como é que o Ministério dos Povos Indígenas pensa uma política e sequer ouve aquela comunidade? Vá lá entender as necessidades daquela comunidade. Então, é algo que é necessário ser observado para que seja, de fato, legítima essas decisões, essas ações do poder público. E a Convenção 69 trata disso. É necessário essa consulta livre, porque eles não podem ser obrigados, eles devem participar livremente dessas tomadas de decisão, dessas políticas públicas. Deve ser prévio, porque de nada adianta você decidir algo e simplesmente informar. Você tem que, antes do processo de decisão, antes da tomada de decisão, propiciar para que essas comunidades participem efetivamente de todo o procedimento, né? E elas devem ser informadas. Ora, se eu tenho uma comunidade que possui a língua xicrim, que não se comunica no português brasileiro, eu tenho que ter ali um tradutor, um especialista indigenista, ela tem que entender o que eu estou querendo decidir, ou melhor, trazendo como política pública para essa comunidade. Então, é necessário que o Estado tenha toda essa cautela e realmente promova a participação ativa das comunidades. Então, a Convenção 69 tem como ponto principal isso, esse respeito
né, esse dever do Estado em propiciar essa participação ativa das comunidades. Vocês não se esqueçam desse termo, tá? Essa expressão, consulta livre, prévia e informada. Tá bom? Tá. Então, há uma proximidade cultural geral, mas eu não posso dizer que indígenas e quilombolas são a mesma coisa, pelo amor de Deus. Tá? Não vão falar isso em lugar nenhum. Cada grupo tem sua particularidade, sua identidade cultural, certo? Cada grupo se reconhece como tal. É possível haver uma pessoa negra, preta, que não se reconheça como quilombola? Totalmente, gente. Totalmente. Existem pessoas pretas que se reconhecem enquanto quilombolas, ok? Da mesma forma, a gente não pode confundir indígenas com quilombolas. A gente tem que entendê-los enquanto pessoas, comunidades diversas e que juntos compõem o patrimônio cultural do nosso país e que merecem a atenção do Estado. São grupos minoritários que sofrem a pressão dos grupos majoritários e que, por isso, merecem uma proteção do Estado. É necessário que as políticas públicas estejam presentes nessas comunidades, porque essas comunidades sofrem a pressão dos grupos majoritários. Por isso que eles são considerados grupos minoritários. Tá? Então, é necessário que a gente tenha essa compreensão. Então, muitos indígenas vivem isolados em comunidades rurais, muitos quilombolas também, e tem esse processo de demarcação, que às vezes se estende por anos, e que é necessário que haja um entendimento agora do Estado brasileiro sobre o marco temporal, no caso dos indígenas, né? E que se resolva a questão, os desafios. No edital de vocês, fala sobre os desafios enfrentados pelos povos indígenas. O que eu colocaria enquanto desafio, que eu acho que vocês vão concordar comigo? A questão da titulação, né, da demarcação, melhor dizendo, o termo correto é demarcação, a questão da invasão por garimpeiros, inclusive garimpeiros financiados por grandes empresas, a gente sabe disso, a questão das doenças, a questão da saúde, como chegar até essas comunidades que muitas vezes vivem isoladas, a questão da própria educação, para que essas sociedades compreendam também e se comuniquem melhor, né? Então, eu colocaria isso como desafios, e se eu tivesse numa prova discursiva, eu iria destrinchar cada um desses pontos. É muito importante a gente entender que o nosso estudo ele não está dissociado da nossa realidade. Quem tem esse estalo de compreender a realidade e trazer isso para a prova, seja para questões objetivas ou discursivas, vai se dar muito bem nessa prova, certo? Eu vou abrir para perguntas, tá? Quem tiver perguntas pode colocar aqui no chat, quem quiser falar, eu também vou abrir rapidinho para quem quer falar, vou dar 2 minutinhos, porque pode ser que mais outras pessoas queiram falar. Tem uma pergunta aqui do Alberto. Se o legislativo não participa da demarcação de terras indígenas, não, Alberto, não participa, tá? Não participa. Todo o procedimento de demarcação ocorre dentro do executivo, tá? Não tem participação do legislativo, não tem. E também não tem participação do judiciário. É FUNAI, Ministério da Justiça e presidente, tá bom? Lá no decreto, desse decreto que regulamenta o procedimento de demarcação de terras indígenas, tem todo o trâmite do processo, aonde inicia e aonde termina. Então, inicia na FUNAI, passa pelo Ministério da Justiça e vai para o presidente assinar. Não tem que o legislativo autorizar, tá? O legislativo participa lá naquele momento, caso seja necessário que ocorra a remoção dos povos indígenas em situação de catástrofe, epidemia ou soberania nacional. Ali é que entra a participação do Congresso Nacional, ok? Se tiver mais alguma dúvida, Alberto, pode me mandar aqui que eu te respondo, tá?
Tem mais alguma dúvida, gente? Alguém levantou a mão? Vivi, cadê a Vivi? Vivi Lopes, cadê você, querida? Vivi, ficou claro para vocês? Rose, Marla, Jefferson, ficou bem claro? Antônia, certo. Tem outra questão também, em relação à demarcação das terras indígenas, que eu vou frisar aqui com vocês novamente. Lembra que estados e municípios não podem demarcar terras indígenas, que isso é competência exclusiva da União. Só podem demarcar terras quilombolas. Mas eles devem participar ativamente do processo de demarcação. E também no processo de efetivação de políticas públicas. Por quê? Porque as terras, elas estão em algum estado, estão em algum município, certo? Embora seja propriedade da União. Então, por exemplo, aqui no Pará, existem muitas terras indígenas, né? Mas elas estão ligadas a algum município, município de Tucuruí, município de Bom Jesus, estado do Pará. Então, logicamente que os entes, estados e municípios, eles participam em conjunto, eles não podem demarcar, porque isso não é competência deles, mas eles participam porque eles estão ali junto com a comunidade, ok? Então, essa aula vai ficar gravada, tá? A Noemi vai disponibilizar para vocês. A gente vai colocar no nosso canal do YouTube, porque a gente está tendo problema na nossa plataforma. A gente não está conseguindo postar as aulas, mas o que a gente vai fazer, tá, gente? A gente vai colocar essa aula, a aula passada, a aula retrasada, no nosso canal do YouTube, tá? Esse compromisso de estar com vocês toda semana é um compromisso nosso, independentemente de pessoas que estejam ou não conosco na mentoria, tá? A gente estabeleceu que esse é um projeto nosso e que a gente pretende também compartilhar com pessoas que não, às vezes não têm condições financeiras de contratar a nossa mentoria, e tudo bem, tudo bem. A gente quer realmente que muitas pessoas tenham esse conhecimento, vão preparadas para essa prova. A gente entende que é uma oportunidade única o CNU, né? A gente sempre fala isso para o nosso mentorado, não deixe escapar essa oportunidade, tá? Ok, quem quiser saber um pouquinho mais da mentoria, estamos abertas, tá? Quem quiser conversar, lá naquele grupinho que muita gente está, grupinho é para a gente poder compartilhar os nossos links de aulas, compartilhar materiais, e quem se sentir à vontade, quiser saber um pouquinho mais da nossa mentoria, fique muito à vontade, a gente está sempre respondendo vocês. O que a gente faz no trabalho da mentoria? Vou falar rapidamente, Noemi também pode falar rapidamente. E a gente tem aqui vários mentorandos que estão junto com a gente e que também sabem do que a gente está falando. A gente faz um mapeamento digital, um mapeamento, de acordo com o cargo que você diz que vai fazer. Então, por exemplo, eu tenho um mentorando que vai fazer EPPGG, do bloco 5. Tem um mentorando que vai fazer ATPS como prioridade número 1. E tem um mentorando que vai fazer o cargo lá de especialista indigenista no bloco 5, ok? Então, a partir das suas escolhas, eu monto um programa para você. Um plano de estudo com análise de edital, os pontos mais importantes, com estudo dos pesos, com a disponibilidade de carga horária que você tem, porque eu não posso colocar um plano de estudo de 8 horas para quem tem 2 horas, 3 horas de tempo disponível. Vocês concordam comigo? Não faz nenhum sentido. Tá? Eu também não posso simplesmente ignorar que aquela pessoa não pode estudar no domingo, porque tem família e tudo mais. Ok, então eu estabeleço um plano de estudo para aquela pessoa. Teve até uma pessoa que falou de rateio lá no grupo, eu falei assim, é impossível ter rateio, porque como é que a carga horária de um vai funcionar para o outro? Não tem como, né? Então, nossa proposta é essa,
Fiquem muito bem à vontade, não se preocupem, a gente sempre vai ter aulas gratuitas, a gente vai priorizar os temas, principalmente de conhecimentos gerais, para poder abarcar uma quantidade maior de alunos, né? E que, claro, vai estar em todas as provas dos blocos, certo? Noemi, quer falar rapidinho, Noemi? Quero só um momento, eu estou tentando compartilhar aqui uma imagem com vocês. Vou falar um pouco também sobre a nossa mentoria, né? Conforme a Eide havia informado, é uma mentoria individualizada. Então, a partir do momento em que o aluno ele faz essa matrícula, realiza o pagamento, nós teremos o primeiro atendimento para identificar quais são as peculiaridades daquela pessoa. Por exemplo, o meu atendimento com relação a uma pessoa que nunca estudou para concurso é totalmente diferente do cuidado que eu preciso dar para uma pessoa que já estuda concurso há anos, né, e que já sabe qual é o ritmo de estudos, se consegue concentrar ou não, quais são as dificuldades, né, então justamente por isso que é o individualizado. A mesma questão, a carga horária. Nós já tivemos muitos mentorandos que ficaram por conta desse concurso público, mas estão começando a estudar agora. E aí, às vezes, a pessoa chega para mim e fala, Noemi, eu tenho 8 horas disponíveis para estudar. O que você acha? Você acha que dá para a gente começar com 8? Eu acho que não. Se é uma pessoa que nunca estudou para concurso, não tem como. Esse processo de sentar, né, e ficar ali 8 horas líquidas estudando, é um processo contínuo. Tanto é que, nesse caso, por exemplo, a gente colocou em prática, né? Reduziu para 6 horas e a pessoa não conseguiu cumprir a meta de 6 horas. Mas e aí, o que a gente faz se a pessoa não consegue cumprir? Então, a gente faz essa readequação. Aí, na semana que vem, né? Ou então no próximo cronograma, e aí, como é que a gente faz? O que você acha? A gente pode reduzir para 4 horas? Então, tem toda essa conversa, esse contato para conseguir identificar. A mesma coisa, com relação à questão do conteúdo. Por exemplo, eu passei a parte da lei de responsabilidade fiscal, que está dentro do tópico de conhecimentos gerais para alguns mentorandos. Uma mentoranda minha passou assim, ó, rápido, super tranquilo, achou o conteúdo ótimo, gostou, inclusive. Outra mentoranda, por outro lado, já me passou uma análise diferente. Olha, Noemi, eu estou tendo muita dificuldade, eu estou lendo a lei, mas eu não consigo entender o que a lei me diz, né? Eu estou errando muito nos exercícios, como é que a gente pode fazer, o que você recomenda? Então, a gente sempre tem esse contato. E além dessa questão do contato, a nossa mentoria para alunos de determinados cursos, né? Por exemplo, não, se bem que é melhor eu não falar isso aqui, até porque a gente vai transmitir no YouTube, né? Propaganda gratuita para outros concursos. Mas assim, a gente faz a análise do material do aluno. Então, eu consigo fazer essa indicação mais exata de qual PDF eu quero que você estude, né? Por meio de qual aula é melhor começar. A questão de filtro, às vezes, nas questões, né? Eu coloco nos meus cronogramas. Filtro, por exemplo, vamos estudar hoje, né? Eu sou a coordenadora do bloco 4. Então, vamos estudar hoje o eixo 5 do bloco 4, a parte de relação de emprego. Então, eu vou lá e coloco, olha, o filtro que você tem que utilizar é direito do trabalho, relação de emprego, exclua questões anuladas, questões desatualizadas. Às vezes, a gente coloca alguma orientação com relação a datas. Por exemplo, esses dias eu pedi para os meus alunos também, alguns estudarem a NR 29. A NR 29, ela passou por alterações em 2022, mas não alterou toda a NR, alterou uma parte. Então, eu coloco lá a observação, olha, eu preciso que você resolva questões anteriores a 2022, né, para justamente identificar o perfil da banca, mas eu quero que a sua leitura seja uma leitura condicionada, e sempre verifique nos comentários. Então, a gente faz essa análise completa. E aqui, o que eu estou mostrando para vocês, só um instante, eu vou desfixar a Eide e vou me fixar aqui na imagem maior. E aqui, o que eu estou mostrando para vocês, como é que está a visualização? Tá boa ou tá ruim? É um exemplo do nosso caderno de legislação. Opa, deixa eu ver se ficou muito grande. Então, aqui, olha só, por exemplo, a gente tem essa questão de metas de legislação, principalmente para quem decidiu pelo bloco 4. Porque o bloco 4, a gente tem o eixo 5, que é praticamente legislação. Tem muita coisa ali dentro, e eu preciso que o aluno ele tenha esse contato direto com a lei. E aí, a gente faz essa orientação, né? Além de indicar quais são os artigos
qual é a meta que eu quero que você cumpra. Então, eu quero que você leia esse artigo, essa quantidade de artigos em 1 hora. Então, eu coloco uma meta que pode ser cumprida ou não. Depois você tem que me dar esse feedback. E aí, nos nossos primeiros cadernos de legislação, eu faço alguns grifos e converso com os alunos, dando algumas orientações. Por exemplo, quando você realizar a sua leitura da lei, o que você precisa ficar atento? Palavras ampliativas, todos. Palavras restritivas, vedado, só, expressamente, ninguém, compulsoriamente, né? Então, essas são palavras que as bancas gostam de trocar no momento da prova. Pegam a literalidade da lei, modificam uma coisinha ou outra e trocam. Então, a gente dá essa orientação. Olha, eu preciso que você realize a leitura da lei e eu preciso que você foque nesses tópicos, porque são tópicos pegadinha de prova. Nós fazemos também simulados mensais de objetiva. Então, para quem entrar, né, em fevereiro, teremos simulados mensais de objetiva e temos também o plano de discursivas. A nossa mentoria, ela é voltada apenas para os blocos 4 e 5. No entanto, agora em fevereiro, né, nós iremos abrir o curso de discursivas, simulados de discursivas com correção. Os simulados de discursivas são voltados para os blocos 1 a 7 e teremos também simulados de redação, voltados para o bloco 8. Como que funcionam os nossos simulados? É o seguinte, o aluno irá receber, né, de acordo com o plano contratado, porque o nosso plano ele é de acordo com o número de discursivas que você deseja, né, ter a correção feita. Então, contratei o plano de discursivas. Você receberá a discursiva. Como é o formato da nossa discursiva? Dissertativo expositivo. Isso para os blocos 1 a 7. Para o bloco 8, dissertativo argumentativo. Por quê? Porque é uma redação. Então, eu preciso desse início, meio e fim, né? Uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão. No entanto, para os blocos 1 a 7, o que a gente imagina, né, é que seja realmente nesse formato, dissertativo expositivo, ou seja, um caso, uma questão em que você precise abordar o tópico. E a nossa impressão com relação a isso está relacionado, primeiro, ao fato de que o edital ele não deixa claro sobre a formatação, mas, de modo expresso, faz a distinção entre discursiva, discursiva dissertativa, né, para os blocos 1 a 7, e redação para o bloco 8. Então, assim, é nítido que o modelo de cobrança é um modelo diferente, porque senão eu colocaria redação para todos. E também não tem a indicação expressa no edital com relação ao número de linhas. Então, qual é o nosso objetivo? Levando em consideração, né, que a discursiva ela é realizada de modo concomitante ao objetivo, ou seja, ao mesmo tempo, então, nós entendemos que a banca precisa de uma razoabilidade. Então, nós estamos trabalhando com 30 linhas. É esse o nosso modelo. E aí, vocês receberão, né, o modelo da discursiva, a prova discursiva. O objetivo é justamente simular, né, o período para a realização e resposta. Posteriormente, vocês irão enviar para a gente a resposta de vocês, e essa resposta passará por uma correção que analisará tanto os aspectos macro e microestruturais, né, da sua discursiva, quanto questões voltadas ao conteúdo. Então, eu vou dar um exemplo. Dentro dos concursos que nós fizemos, um dos concursos que eu passei, né, para a parte da discursiva e peça prática foi para procurador da Fazenda Nacional. E aí, o concurso de procurador da Fazenda Nacional, eu não passei para a prova oral por causa de 1/10 em 100 pontos, olha só. E esse 1/10, ele estava relacionado a essa questão de aspectos identificados pela linguagem. Só que eu não consegui, eu queria recorrer daquilo e eu não consegui identificar. Gente, mas onde que está o meu erro? Eu vejo que aqui tem erros de grafia sendo indicados, mas a minha letra está correta, a minha escrita está correta. Na época, eu contratei um professor de português, e olha só que interessante, ele me disse que eu tenho letras parecidas. Então, por exemplo, o meu N, ele lembra um U. Isso é um erro de grafia, né? Você escreveu a palavra corretamente. No entanto, o examinador, ele não vai ficar ali parando para tentar entender a sua letra. Não vai, ele vai colocar como errado.
Então, isso também é um conselho, uma análise, né? Uma dica que a gente dá para os candidatos, a questão do conteúdo, de utilizar palavras-chave. Então, no nosso curso de discursivas, que envolve os blocos 1 a 8, né, serão identificados esses pontos com relação à correção da discursiva ou da redação de vocês. E, novamente, nós estamos no grupo, né, à disposição. Quem quiser pode estar entrando em contato, tanto no nosso telefone pessoal, quanto pelos grupos também. A gente está sempre respondendo dúvidas, né? Às vezes enviando até, por exemplo, alguns vídeos demonstrativos sobre o nosso material. E fiquem à vontade. Além dessa questão, para a mentoria, a gente também disponibiliza algumas táticas de revisão, né? Como um caderno de erros. Eu vou compartilhar aqui com vocês rapidinho, antes da gente terminar. Caderno de erros, agenda no Excel, planner de legislação. Opa. Só colocando aqui para algumas pessoas que não estão no grupo, que têm interesse de entrar lá no grupo da mentoria, grupo geral, eu encaminhei aqui o chat no... Aliás, encaminhei o link aqui no chat, tá? Então é isso, gente. Na próxima semana nós teremos mais uma aula gratuita, tá? A gente vai definir o tema essa semana e a gente avisa no grupo. Possivelmente, como eu falei para vocês, será um tema que envolva conhecimentos gerais e que possa abarcar o maior número de pessoas, que não só apenas em relação a um bloco específico. Esse tema de hoje, como eu apontei para vocês, ele está previsto lá em conhecimentos gerais e também nos eixos, né? Nos eixos, no caso do bloco 5, no eixo 4, de direitos humanos. Muito obrigada pela atenção de vocês, que ficou até agora. Eu quero agradecer pela confiança no nosso trabalho, principalmente os nossos mentorandos que já estão com a gente. E quem não é também quer ser, não tem problema, pode chamar a gente. E também quem quer continuar estudando de forma independente e quiser contar conosco, a gente também está à disposição para sempre oferecer esses momentos, tá? E guardem as dúvidas de vocês para a próxima aula, quem quiser também interagir mais, no final, abrir microfone, conversar, tirar dúvida, fazer pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada mesmo, de coração. A Vivi Lopes está com a mão levantada? Quer falar, Vivi? Acho que não, acho que ela deve ter... Então, vou finalizar a aula, gente. Um prazer e obrigado pela confiança. Até mais, gente. Vamos desligar e vou colocar os slides lá no grupo, tá? Obrigada, Júlia. Obrigada.